Bom dia a todos e todas. Com alegria que nos encontramos nesse domingo, 8º domingo depois de Pentecostes, para juntos louvarmos e bendizermos a nosso querido Deus. É com alegria que saúdo a todos e todas que se fazem presente nessa celebração virtual, que o Espírito Santo de Deus possa estar com cada um de vocês e suas casas e famílias. Queridos irmãos e irmãs, tomemos a nossa liturgia. Reunimos-nos como família de Deus para lhe oferecer louvor e ações de graças, escutar e acolher sua palavra, apresentar as necessidades do mundo, implorar o perdão dos pecados e pedir a sua graça, a fim de que, mediante seu Filho Jesus Cristo, nos entreguemos a seu serviço. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas, mas de maneira especial ao reverendo Vitor Hugo, do Distrito Missionário, a nossa querida missionária Catherine, que está lá do Canadá participando conosco, e ao nosso irmão Adiel, esses três, e ao nosso querido irmão Henrique também, e Diego, que estão participando de nossa celebração virtual pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, e espero vê-los novamente aqui conosco. Dando continuidade à nossa celebração, vamos cantar o nosso canto inicial. Queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de pedir a Marcelo que pudesse fazer para nós as sentenças iniciais. Graça e paz a vocês, da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vitor, você pode nos dirigir na confissão de pecados, por favor, reverendo Vitor? Sim, pois não. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, aqui na presença de Deus, em silêncio e com humildes e sinceros corações, confessemos os nossos pecados, de maneira que obtenhamos perdão e alívio por sua infinita bondade e misericórdia.
Todos ou eu? Você. Desculpa. Então, acompanhemos aí comigo a oração. Ó Deus, sentimos sobre nossos ombros o peso das injustiças deste nosso tempo. Temos visto o aparecimento de violências para subjugar diferenças, gerando desigualdades em todas as esferas sociais, tanto privadas quanto públicas. Perdoa, Senhor, nossa omissão e silêncio. Ó Deus de justiça, e tem misericórdia de nós, de acordo com a tua amorosa bondade. Converte-nos e nos concede a graça de agirmos com coragem, generosidade e amor, na certeza de que, quando confessamos com sinceridade os nossos pecados, tu nos concede o perdão. Por Jesus Cristo, nosso irmão. Amém. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Perdoado, encontro o paraíso ao teu lado. Lembra-te de um pecador por tua derramo aos teus pés minha vida, e as lágrimas do meu coração, e salva-me. Então, nesse clima de oração, de penitência, pedindo perdão a Deus, que o Deus Todo-Poderoso em amor tenha misericórdia de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos mantenha no caminho da vida eterna. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de ti, perdoe os teus pecados e te mantenha no caminho da vida eterna. Amém. Eu vou pedir a Jô e Damião que façam as sentenças iniciais e, em seguida,
a família de Josafá, o reverendo Josafá e família, para fazer o salmo. Abre ao Senhor os nossos lábios. E a nossa boca proclamará o teu louvor. Glória a Deus nas alturas. E na terra paz, boa vontade entre todas as suas criaturas. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Glória ao Salmo. Salmo 105, versículos 1 a 11 e o 45b. Rendam graças ao Senhor, invoquem o seu santo nome. Façam conhecidos os seus efeitos entre os povos. Cantem-lhe, cantem louvores, meditem em todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Regozije-se o coração de quem busca o Senhor. Busquem o Senhor e a sua fortaleza. Busquem perpetuamente a sua face. Lembrem-se das maravilhas que tem feito, dos seus milagres e dos julgamentos que proferiu. Vocês, descendência de Abraão, seu servo, vocês, descendência de Jacó, sua escolha. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus julgamentos estão em toda a terra. Lembrem-se para sempre da sua aliança, da palavra que ordenou para milhares de gerações. Da aliança que fez com Abraão e do julgamento que fez a Isaque. E confirmou a Jacó por decreto, a Israel por aliança perpétua. Dizendo, a ti darei a terra de Canaã como parte da herança de vocês. E observassem as suas leis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Vou convidar a Henrique, que é reverendo ordenado pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e que está se aproximando agora da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que mora lá no interior do estado. Seja bem-vindo, você, Diego, e toda a sua família, e te convido a fazer a leitura da Palavra de Deus. A Palavra de Deus escrita no livro de Mateus, capítulo 13, verso 31, 32, 33, 44 a 52. Jesus propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um grão de mostarda, que uma pessoa tomou e plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, chega a ser maior das plantas, e se torna uma árvore de maneira que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. E contou-lhes mais outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma pessoa pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certa pessoa, tendo encontrado, escondeu novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Da mesma forma, o reino dos céus é como uma negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando esta repleta, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os bons em cestos, mas joga fora os ruins. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos, e lançarão os maus na fornalha ardente. E ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Então lhes perguntou Jesus: entendeste todas estas parábolas? Ao que eles responderam: sim, Senhor. E Jesus lhe disse: portanto, todo mestre da lei, bem esclarecido quanto ao reino dos céus, é semelhante a um pai de família que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Palavra do Senhor.
Demos graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, chegou o momento de nossa meditação, como temos feito todos os domingos. A gente abre a palavra para quem quiser fazer fala dela, uso da palavra. Também quem estiver assistindo pelo Facebook, ao vivo, nesse momento, e quiser pedir alguma oração, é só colocar aí no Face os comentários, que a gente, no momento das intercessões, vai estar colocando essas orações por cada um e cada uma de vocês. Então, a palavra está aberta para quem quiser meditar sobre o texto bíblico que acabamos de ouvir. Bom dia mais uma vez. Uma alegria estarmos celebrando outro domingo juntos, né? Juntas. O início desse evangelho é um dos versículos bíblicos que tem me ajudado desde que eu estou na igreja anglicana, na EAD, a entender o que é a igreja, né? Entender essa nossa dinâmica, essa nossa realidade. Que é esse versículo que diz, né? O reino dos céus é como um grão de mostarda que uma pessoa tomou e plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, chega a ser a maior das plantas, se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu venham aninhar-se em seus ramos. Eu já falei aqui em Feira de Santana, na comunidade, umas 2 ou 3 vezes sobre isso. Eu entendo a gente justamente dessa maneira. Né? Somos dentre as sementes, digamos assim, nesse universo religioso cristão brasileiro, talvez a menor dentre todas. Né? Entretanto, a gente tem uma vocação e uma potência capaz de doar, de possibilitar, de favorecer descanso, né, às aves do céu, descanso às pessoas que buscam encontrar-se e peregrinam entre instituições religiosas ou que não procedem de nenhuma tradição especificamente religiosa, mas que estão nessa busca, né, que é própria do ser humano, e nessa sede, como dizia Agostinho em seus escritos, né? E então, sempre que eu penso a nossa igreja, eu penso isso, né? Nós somos essa semente pequenina, mas capaz de dar descanso e alívio. Não somos muitos, né? Nós sabemos no Brasil, mas somos capazes de aconchego, de acolhida, de fraternidade, de amor, de empatia, né? E é muito gostoso sentir, viver isso nas diversas comunidades nossas espalhadas por esse país. E aí, enquanto era narrado o Evangelho, me lembrei da frase de Greta Thunberg, né? Ativista socioambiental, jovenzinha, que a gente conhece aí dos últimos tempos nas mídias. Ela tem uma frase que diz assim: eu aprendi que nunca somos pequenos demais para fazer a diferença. E faz todo sentido essa frase vinda da Greta, né? Porque ela é uma jovenzinha, né? Adolescente ainda, que tem sido capaz de mobilizar o mundo, né? Assim como a Malala. Né? E a gente nunca pode fazer caso do nosso tamanho, né? Sermos grandes ou pequenos, mas sim da potência que nós carregamos dentro de nós. Né? E quando nós olhamos para a vida da gente, as grandes coisas, elas não começam na nossa existência com um aparato de espetáculo, né, midiático. Elas começam na mesa do café, começam na conversa frente à televisão, começam no dia que um vizinho fica doente e a gente tem a capacidade de ir saber como está, né? Tenho ouvido nesses tempos da Covid testemunhos de pessoas que ficaram adoentadas pela Covid, que a gente nem sabia, e que foram cuidadas por vizinhos silenciosamente. E daí nascem, né, grandes relações. Então, acreditarmos na grandeza da pequeneza, né? Vamos fazer esse paradoxo aí. E viver o que nós temos por viver, sem olhar
se temos muito pouco, se podemos grandes coisas ou pequenas coisas, fazemos tão somente porque elas devem ser feitas, o amor deve ser vivido, porque a vida cristã vale a pena ser vivida, porque é bom estarmos entre irmãos e irmãs. Né? Então é isso. Uma pequena semente, mas de grandes possibilidades. Esses dias, amados irmãos e irmãs, eu estava pensando sobre como a Igreja Católica, Apostólica e Histórica ainda não compreendeu muitas coisas do Evangelho. E esta pequena passagem de hoje, respondida pelos apóstolos esses representando a Igreja, Jesus faz uma pergunta simples para eles. Vocês entenderam essas parábolas? De forma precipitada, os apóstolos, sem meditar, respondem: sim, entendemos. Mas será que a Igreja Apostólica ainda hoje entendeu essa parábola? Compreendo que o cesto é a Igreja. Os peixes são todos os cristãos. A parábola é clara. Há peixes bons e ruins dentro desse único cesto. Mas não cabe a peixe nenhum tentar tirar, pelas suas próprias forças, os peixes ruins. E nessa caminhada, por falta de entendimento da parábola simples, nós cristãos estamos nos degladiando um com o outro, tentando julgar quem é bom e quem é ruim. E nesse julgamento precipitado, temos jogado alguns peixes bons fora do cesto. Não cabe a peixe nenhum, não cabe a apóstolo nenhum, a bispo, presbítero, diácono, diaconisa, jogar fora do cesto aquilo que cabe apenas a Deus no final das eras. A nós cabe apenas sermos peixes bons. E aí eu entendo que o nosso lugar de compreensão dentro dessa parábola é sempre buscar compreender primeiro antes de agir. A ação cabe ao Espírito de Deus. A ação cabe à graça e à misericórdia de Deus, e nunca aos peixes dentro do cesto. Eu acho que a palavra do Henrique tocou muito forte, Henrique. Henrique, a gente já conhece aqui da sala da PSF, né? Os demais estão chegando, a gente quer dar boas-vindas, né? Mas Henrique trouxe uma palavra aqui agora, eu não ia nem falar nada hoje, mas Henrique trouxe uma palavra que tocou direto para mim. Né? O bom do Evangelho é sempre isso, é que sempre você vai ter uma palavra que toca para cada um de nós. Essa palavra que tu disse agora, Henrique, não cabe a nenhum de nós estar retirando peixe bom ou peixe ruim, que às vezes pode tirar o ruim, o bom em vez do ruim, e vice-versa, por aí vai. Cabe ao Senhor. Né? E aí, nesse ponto, eu quero louvar e agradecer a Deus pela Igreja Anglicana, que nos acolhe do jeito que nós somos, independente de raça, cor, credo, orientação sexual, status social, de qualquer jeito. Porque há um pouco dias atrás eu fui excluído da Igreja Católica porque estava separado da mulher e morando com outra. Eu ainda nem estava casado com o Jô, a gente estava só junto, mas fui excluído. Ninguém mais olhava para Damião. E aí foi que eu comecei a orar muito e lembrei do reverendo Josafá, que trouxe aulas para a gente lá na faculdade de teologia, lá em 2005, quando eu estava me preparando para ser diácono, na Igreja Católica Romana. E aí lembrei que o exemplo do reverendo Josafá que me tocou, né? Que ele tinha sido casado, depois separado, divorciado, e hoje casado de novo, e hoje presbítero da igreja. Eu falei para a Jô, eu já sei quando é que a gente vai. E quando chegamos naquele dia 4 de julho de 2016, na paróquia anglicana do Bom Pastor, o reverendo Carlos e o reverendo Bruno nos acolheram de uma maneira tão linda, tão maravilhosa, tirou o peso das minhas costas, que eu estava com peso nas costas de não poder participar da Eucaristia, porque estava no adultério, e por aí. E a Igreja Anglicana me acolheu do jeito que eu sou. Foi bem recebido, viu? Com muito carinho. A gente vê, acolheu os irmãos e irmãs LGBT, acolheu os irmãos e irmãs de outras denominações religiosas. Isso é maravilhoso. Só a Deus cabe
Henrique, eu concordo contigo, só a Deus cabe separar quem é bom e quem é ruim, e que nós que lutemos para ficar no seixo dos bons. Amém. Amém. Verdade. Damião, é engraçado que você falou aí, né, dessa questão das exclusões. Eu, nas minhas andanças antes de chegar na igreja anglicana, se você quiser, eu te dou assim 10 ou 20 exemplos de exclusões, né, que eu vi. Coisas das mais absurdas que eu vi por aí, de igrejas pequenas, igrejas famosas, igrejas com pastores com dotes artísticos e empresariais, enfim. E eu acho engraçado da parábola, né, das parábolas, que Cristo pegava coisas simples do dia a dia para ensinar as pessoas. E aí eu fico pensando, hoje em dia que a gente tem tanto aparato tecnológico e que a gente vive nesse mundo que a distância é uma coisa que não existe mais, eu fico pensando como é que a gente prega esse evangelho, como é que a gente ensina as pessoas, né? Como é que a gente vai conseguir lidar com essa questão dessa correria do nosso tempo, de fazer tudo rápido, de imediato, né? E eu acho interessante também o final, quando ele fala assim, Jesus fala que a palavra, ela tem a capacidade de a gente assimilar coisas velhas e coisas novas, né? Então, a palavra, ela é viva, ela está sempre se renovando, sempre tem alguma coisa para a gente aprender, né? E eu acho isso fantástico, assim, do Evangelho, essa capacidade que ele tem de sempre estar se renovando a todo tempo. Ele serve para todo tempo, para todas as épocas, para todas as pessoas. E eu acho isso incrível do Evangelho. Uma coisa que eu sempre gosto desse texto, não sei se eu já falei aqui em alguma outra sala, é a dimensão de tirar um peso das nossas costas, né? Porque imagine eu ter que decidir quem é o bom e quem é o ruim. Inclusive eu tão falho, tão cheio de erros, tantas coisas que eu preciso mudar, coisas até que eu não tenho consciência. Se Deus coloca sobre nossos ombros este peso de julgar alguém que muitas vezes tem dificuldades, fraquezas bem menores do que a sua, né? Então, é uma coisa que eu gosto de pensar, Deus, como é bom saber que eu não tenho esse peso sobre os meus ombros, isso não é da minha conta, isso não me compete, né? Que coisa maravilhosa saber disso, Senhor. Bendito seja o Senhor, porque não colocou sobre os nossos ombros este peso. As nossas funções são outras, né? Mas, infelizmente, talvez até por uma necessidade de querer ser muito no reino de Deus, de querer ser mais, os homens hoje querem muito tomar essa responsabilidade para si. E aí vem todas as exclusões e dores que a gente está vendo dentro de todas as igrejas, né? Mas, graças a Deus, estamos livres disso aí. Era o que eu queria compartilhar com vocês. Eu também quero compartilhar uma coisa que eu acho interessante na primeira parábola, quando Jesus fala que o grão de mostarda ele vem a ser uma árvore grande e frondosa, né? Que até os pássaros vêm aninhar-se. Acho que a Igreja de Cristo tem essa característica de ser grande e onde tem espaço para todos, até para os pássaros, até para os animais, né? É uma igreja aberta a todas e uma coisa marcante que eu encontrei na Igreja Anglicana, que não há um discurso de acolhimento, de inclusão, de igualdade. Há um realizar, há você ser acolhida. A primeira vez que eu fui como curiosa com o reverendo Adriano, né? E a coisa que o reverendo Bruno falou quando ele nos convidou para a mesa do Senhor foi que ele disse: essa é a mesa do Senhor. Reverendo Bruno, aquilo marcou, ficou tão marcado dentro de mim. Só depois de 4 anos, acho que passou em 4 anos, foi que eu fui aceita, eu resolvi ser recebida.
mas ficou muito marcado isso, né? Onde eu vi todos, onde eu vi aquilo que eu sonhava se realizando, né? Meu irmão, ô Paulo, daqui a pouco eu falo contigo, que eu estou aqui numa live, peraí. Viu, meu irmão? Então, eu achei aquilo que eu sonhava, eu vi se concretizando, onde todos são aceitos, onde as aves são aceitas. Então, para mim, estar na igreja anglicana é uma realização de um sonho, do sonho de Deus, daquilo que eu vi como que foi aprendendo enquanto cristã. Amém. Bom dia. Eu acho que quando a gente pensa no reino de Deus, e esse texto bíblico de hoje é um texto que mexe muito com a gente, e como ele tem diversas parábolas no mesmo texto, então dá para tirar diversos sermões diferentes. De uma parábola a gente já vê diferente. Cada um tem uma perspectiva diferente. Quando a gente tem diversas parábolas juntas, é ainda mais plural a possibilidade de leituras, interpretações e compreensões do texto. Mas o que eu queria chamar a atenção de cada um de nós nessa manhã é o convite que o texto nos faz de vivermos e compreendermos a importância do reino de Deus. A importância do reino de Deus em nossas vidas e a importância do reino de Deus no mundo. O reino de Deus é algo precioso, que transforma a realidade, que transforma o mundo, que transforma as nossas vidas de maneira mais profunda que pode transformar. Queridos irmãos e irmãs, nessa manhã, onde a gente está falando do reino, da preciosidade do reino de Deus, eu entendo que o texto bíblico nos desafia a sairmos ao mundo anunciando. Ele diz, é tão precioso que a gente vende tudo que tem para poder ter acesso a essa preciosidade. E aí, quando a gente pensa no mundo que a gente vive hoje, no mundo contemporâneo, para mim, falar do reino de Deus se torna ainda mais importante de anunciar como ele é valioso, como ele é precioso. Tendo em vista que a gente tem tantas ações que eu diria que são contra o Evangelho, em nome do Evangelho, que é a coisa mais curiosa. Uma coisa que eu lembrava essa semana em uma live com um amigo que estava falando sobre religião e mundo secular, né, a sociedade, eu lembrava que quem matou Jesus Cristo foram os religiosos de sua época. Aqueles que eram mais ciosos da leitura da palavra e do serviço a Deus. Esses que eram tão ciosos da fé religiosa que não escutaram e não aceitaram quando chegou alguém anunciando algo diferente do que eles estavam acostumados, que desafiava o poder constituído. Então, quando a gente fala do reino de Deus, é exatamente o reino que transforma de dentro para fora, que transforma as vidas e que vai de contra um sistema religioso que está centrado muitas vezes no poder, no acúmulo de riquezas, em ações que são tidas no mundo secular como maravilhosas, mas que não têm a ver com o reino de Deus. Eu sempre lembro que Jesus, quando questionado sobre salvação e sobre a vida eterna, uma das poucas vezes que Jesus diz, é para aqueles que acolheram, que quando eu tive fome, me deram de comer, quando eu tive sede, me deram de beber, quando estava nu, me vestiram, quando eu estava preso ou enfermo, foram me ver. E esse mesmo texto seguindo vai ter uma série de pessoas dizendo, mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós fizemos tantos milagres. E Jesus diria a essas pessoas, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. Porque o evangelho de Deus é vida de amor, misericórdia e compaixão. Onde reina o amor, Deus verdadeiramente está. E onde reina o amor no reino de Deus, não existe espaço para preconceito,
julgamento, não existe espaço para a gente descartar qualquer pessoa. Todos e todas são muito bem-vindos no reino de Deus. E cada uma de nós precisamos ser testemunhas vivas desse reino que transforma, desse reino que cura vidas, que cura pessoas, desse reino que transborda amor, misericórdia e compaixão. A gente precisa ser sal da terra, luz do mundo, e contra esse reino de Deus que está nas grandes mídias e que só servem para oprimir, para cegar, para roubar e para estar aliados a um plano de poder. Isso não é reino de Deus. O reino de Deus é como esse grão de mostarda, pequenininho, mas que quando germina em nossos corações, quando germina em nossa sociedade, transforma o mundo. E ao transformar o mundo, não haverá mais espaço para fome, violência, ódio e preconceito. Queridos irmãos e irmãs, que possamos ser nós essa semente de mostarda, que possamos ser nós anunciadores e anunciadoras do reino de Deus a partir de nossas vidas, testemunho e prática. Esse texto de Mateus, ele sempre chamou muito a minha atenção pelo conjunto de parábolas. E eu tinha uma visão sobre algumas dessas aí, hoje já mudei minha visão, mas de todas, a que mais me chama a atenção é justamente a do tesouro escondido no campo. Porque em nossa vida, várias coisas são consideradas valiosas, são consideradas preciosas, mas que diante de uma decisão por Deus e pelo seu reino, aquilo que era valioso, que era precioso, deixa de ser, perde o seu valor, porque Deus é o maior valor para a nossa vida. E aí, Deus sendo o maior valor em nossa vida, tem que ser servido, e o serviço que passa pelo próximo, o serviço que passa pelo acolhimento, o serviço que passa pelo amor, pelo carinho e pelo afeto. E essa parábola também me chama a atenção porque eu entendo que nós estamos nessa caminhada de reino de Deus, de igreja, principalmente por causa de Deus. E aqui eu me lembro de quando era ainda seminarista, Dom Tepe um dia perguntou assim: vocês querem ser padres, por quê? Todo mundo respondeu: para servir a igreja e servir o povo. Ele disse assim: então vão para casa. Quem quiser ser padre, para servir a igreja e servir ao povo, pode arrumar a sacola e deixar o seminário. Ficou todo mundo sem saber por quê. Ele falou assim: quem quiser ser padre, ser cristão, é para servir a Deus. Porque o povo decepciona, porque a igreja também decepciona. E só Deus não decepciona ninguém. E aqui em nossa história de vida, pelo que foi relatado aqui, parece que cada pessoa já sentiu na pele a decepção, não é? A decepção por parte de alguém, por parte de alguma igreja, mas nunca sentiu decepção vinda da parte de Deus. Porque Deus é quem nos acolhe. Porque Deus é quem nos ama acima de tudo. Porque Deus está sempre, como disse Jesus, vocês que estão cansados, vocês que de carregar seus fardos, venham e encontrarão descansos. E hoje a reflexão de Henrique me fez refletir o que eu pensava. Eu pensava assim: que bom que na igreja tem lugar para todo mundo. Mas Henrique me fez ver outra coisa. Cada peixe encontra um cesto. Não é que em cada cesto haja lugar para todo peixe. Mas hoje eu vejo assim: cada peixe encontra o seu cesto. E pelo que foi dito aqui, parece que alguns de nós encontramos o nosso cesto
mas que de verdade aqui, não é? Alguns de nós encontramos aqui o nosso cesto, que recebemos amor, recebemos carinho, e recebemos uma acolhida como Jesus pediu. Como Jesus pediu, sem discriminação, sem preconceito. Ao contrário, que fomos amados e recebidos, com nossa história de vida, do jeito que somos, do jeito que pensamos, e é assim que é bonito o Senhor nos acolher. Eu me lembro que quando eu fui conversar com o Bruno e Joilda, a gente foi muito bem acolhido. Depois, com Josafá. Agora, interessante é que os dois também foram duros, né, Josafá e Bruno? Disseram assim umas coisas que eu fiquei assim até... Mas eu vou para aí. Gosto da verdade, gosto da sinceridade. Nenhum dos dois me disse meias palavras, nenhum dos dois me enganou sobre o que eu ia encontrar e ia viver aqui. E aqui é meu cesto. Não sei se eu sou bom peixe. Isso que vai dizer a Jesus. Agora que aqui é meu cesto, disso aí eu não tenho dúvida. Eu estou no cesto certo. Mais alguém ainda quer partilhar a palavra? Registrar que no Facebook está acompanhando a nossa celebração, nosso bispo diocesano, Dom João Peixoto, a nossa secretária-geral, a reverenda Magda. Sejam bem-vindos à nossa celebração. Então, vamos para o nosso canto de louvor a Deus. Segura minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Eu não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria a vacilar, sem tua mão a mim sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar. Subirei apoiada em ti. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo a um passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Eu não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria a vacilar, sem tua mão a me sustentar.
nesse momento, gostaria de convidar o nosso querido reverendo Carlos para nos dirigir nesse momento de orações e intercessões a Deus. Então, nesse momento, meus queridos irmãos, é chegado o momento de colocarmos diante do altar de Deus as nossas súplicas, os nossos pedidos de oração, né? As orações também que estão sendo feitas através do Facebook, e também os nossos agradecimentos, né? Porque nós não somos filhos que apenas pedimos, também viemos ao altar de Deus para agradecer. E agradecer a Deus pela nossa, por estarmos, mesmo nesse período de quarentena, período de momentos difíceis, estamos diante do Senhor, né? Podemos estar reunidos aqui em capela virtual, agradecer a Deus por todos aqueles que, amigos e parentes nossos, né, que estão sendo vítimas do Covid, mas estão se recuperando, né? E também interceder a Deus por esses que são doentes, que estão internados ou que estão isolados. É motivo de estarmos orando ao Senhor. Gostaria de colocar diante do altar de Deus a vida de Ana, lá da paróquia. Essa semana ela me mandou mensagem, fez uma cirurgia no olho, está se recuperando, está bem. Então, pedir que o Espírito Santo esteja com ela e Carlos, os abençoando, e que ela possa se recuperar dessa cirurgia o quanto antes. Colocando ainda as orações que vêm do Facebook, estamos pedindo oração por todas as pessoas que estão trabalhando e lutando nesse momento contra a Covid-19, pelas famílias, pelas pessoas e seus entes que se perderam, por aqueles que estão doentes, pelos profissionais da área de saúde, segurança, serviços gerais, nossos irmãos e irmãs que trabalham também na área de transporte, que o Espírito Santo de Deus possa estar com cada uma dessas pessoas e suas famílias, os protegendo, os guiando, pedindo ainda, o nosso bispo está pedindo orações por todas as pessoas enfermas e por todas as que estão com fome ou sofrendo por qualquer motivo, que o Espírito Santo possa estar com elas e as consolando. Peço pelo dom da vida de Paloma, nossa irmã aqui da comunidade de Feira, que hoje completa mais um ano de vida. Que Deus a abençoe, toda a família, e que continue dando a ela motivos de alegria. Queria trazer presente aqui o nosso estado do Mato Grosso do Sul, que hoje se encontra na linha vermelha da Covid. E muito isso se deve justamente ao que o Evangelho hoje nos chama, né? O compromisso do reino. E a total falta de compromisso que as pessoas estão tendo aqui no Mato Grosso do Sul, fazendo festinhas escondido, as igrejas estão fazendo festa. As igrejas são as maiores promotoras da Covid-19 aqui no Mato Grosso do Sul. Infelizmente, da onde a gente não esperaria que às vezes venha a questão, né? Então, assim, eu queria trazer presente todas as pessoas. Nós já estamos com 90% dos leitos ocupados. O prefeito já criou toque de recolher aqui, para vocês terem uma ideia. Nós não podemos sair de casa a partir das 8 horas da noite, mas mesmo assim estamos nessa situação. Então, eu queria pedir a Deus que o compromisso do reino, né, como colocou bem o reverendo Bruno, que ele possa nos ajudar a entender que não é só fazer a minha parte porque eu vou morrer ou porque eu não vou morrer, mas porque somos todos nós, né? Somos uma rede de comunicação, somos uma rede, não é só eu, não é só a minha família, é cada um de nós, é a humanidade que corre perigo.
Então, que esse compromisso do reino, ou seja, essa semente que é plantada e que depois vira uma árvore grande que abriga a todos, que essa sensibilização possa atingir os nossos corações. A dimensão do reino ainda ela é muito pobre nas nossas igrejas, porque nós ainda vivemos os nossos paroquialismos, os nossos guetos, e esquecemos dessa dimensão maior, que é a dimensão da vida, que é o que o Bruno hoje nos convida a refletir um pouco sobre isso. Então eu peço a Deus misericórdia pelo estado do Mato Grosso do Sul. Eu peço a Deus pelo meu irmão Geraldo Jorge, pela saúde dele, pelos negócios dele, trabalha muito sem parar, aquela correria de vida. Peço a Deus por minha irmã Josiane, minha cunhada Cristiane, que trabalha dentro de um hospital, onde tem o caso da Covid, convivendo com tudo isso, e por todos os profissionais na área de saúde, que Deus proteja, nos proteja também eu, meu marido José Damião e muitas outras pessoas que já retornaram aos trabalhos. É difícil, mas tem que enfrentar. Pai, mães, idosos, está tudo na mão do Senhor, né? Peço a Deus por todos nós, proteção divina. Amém. Eu queria, seguindo aqui, Jô, só lembrar, fazer uma oração, um pedido especial para hoje, onde a data que a gente lembra os dias dos avós, na pessoa de Joaquim e Ana, os pais da bem-aventurada Maria Santíssima, né? Pedir por todos esses que têm o dom de ser avô e bisavô, avó e bisavó. Então, quero colocar o pai e a mãe de Jô, seu Josinho e dona Nilza. E aqui, pela a nossa comunidade, eu quero, para todos os avós, deixar na pessoa do reverendo Josafá. É o nosso exemplo. E eu também, que já sou avô, quero orar pelos meus netos. Miguel, Rafael, Gabriela, Maria Júlia, João Roberto e a última, Elisa, que nasceu domingo passado. Amém. Amém. Eu queria ainda colocar em orações, só pegando esse gancho de Damião, lembrar que o reverendo Josafá já está indo para tataraneto. Ele já tem neto, bisneto e no caminho de tataraneto já. Graças a Deus e que o Espírito Santo de Deus continue abençoando a vida e o ministério do reverendo Josafá. Queria colocar ainda no altar de Deus a vida de Jússi, que a gente já vem orando há alguns meses. Ela continua se tratando e continuamos pedindo a Deus que o Espírito Santo esteja com ela e com os médicos que estão no seu tratamento. No nosso calendário de orações, de intercessão, que é sempre uma oração feita pela Diocese Anglicana do Recife, em conjunto com a Diocese Anglicana Sul-Ocidental. No dia de hoje, nós estamos orando pela paróquia Cristo Salvador, a missão Cristo Redentor em Concórdia, aqui em Salvador, em Itá, Santa Catarina, e a da nossa daqui, na ilha de Itaparica, a missão de São Francisco de Assis, em Lagedo, Pernambuco. Que o Espírito Santo de Deus possa estar também com essas comunidades e com esses nossos irmãos e irmãs. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gostaria de convidar para fazer a nossa coleta do dia a reverenda Janice. Oremos. Benigno Deus, desperta em nossos corações a prática da justiça na partilha de nossos bens e conhecimentos, de modo que possamos contribuir com o teu projeto de vida plena para a humanidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.
Queridos irmãos e irmãs, chegando ao fim de nossa celebração, queria assim agradecer a todos e todas pela presença, pela participação em nossa celebração, de maneira carinhosa a Catherine, que está participando da nossa celebração lá do Canadá, mas na certeza de que o mais importante de tudo é continuar servindo a Deus com dignidade, com amor, com carinho, sempre dando testemunho do amor de Deus neste mundo, lutando contra o ódio, contra o preconceito, sempre a favor da vida e da preservação de nosso planeta. Vou pedir a Cláudio Júnior para fazerem a oração conclusiva. E, em seguida, nós vamos estar cantando o nosso canto final. Bendigamos ao Senhor. Rendamos graças a Deus. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante sua face e nos dê paz, agora e sempre. Amém. Ai, o que houve? Peraí, houve algum erro aqui. Falha técnica. Ele saiu da apresentação, não sei por quê. Deixa eu botar de novo para passar. Interessante que ele caiu do nada. Deus chama a gente para um momento novo de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais, sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda da gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda da gente também. Você é muito importante, vem. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, a força que hoje faz brotar a vida, atua em nós pela sua graça. É Deus quem nos convida para trabalhar, o amor repartir e as forças juntar. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, você é muito importante, por isso vem,
da fé.